Um bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, estaremos dando início agora a esse estudo na Palavra de Deus, né? Esse culto, podemos dizer, de escola dominical, onde vamos, nesta manhã, trabalhar um pouquinho dentro desse tema. O rapto será assim. Esta expressão está no parágrafo 61 da mensagem Como Poderei Vencer. Eu estarei lendo daqui a pouco alguns parágrafos, depois de ler as Sagradas Escrituras. Então, quando chegar no parágrafo 61, você vai se deparar com essa expressão pronunciada pelo servo de Deus, nosso precioso profeta, para esta era. Vamos então partir da escritura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a seguir, onde está dizendo assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu li 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao verso 18. Vamos ter uma palavra de oração e logo prosseguirei com as Escrituras. Senhor Jesus, bendito Pai Celestial, nesse instante estamos aqui na Tua presença, Senhor, e esse culto à distância, mas pessoas estão sendo beneficiadas com a Tua palavra, Senhor. Não é a palavra do homem, é a palavra do Senhor. Apenas o Senhor usa o instrumental humano. É o Senhor quem escolheu. Esse é o modus operandi, ou o modo de operação de Deus. E assim, meu Deus amado, que a Tua palavra encontre guarida no coração do eleito, da eleita de Deus. Pai querido, consola-nos e conforta-nos com estas palavras, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Se você é um eleito, se você é uma eleita de Deus para o arrebatamento, você espera por isto. Isto que estarei discorrendo a partir de agora. Bem, então aqui mostrou o quadro de como será o arrebatamento. Jesus Cristo não desce, não coloca os pés sobre a terra, mas ele desce até certa altura e a igreja sobe e o encontra nos ares. Portanto, temos que estar preparados para esta hora. E aqui, na lição que tivemos até aqui, teremos mais daqui a pouco, disse para sermos consolados com essas palavras e para não ficarmos tristes como aqueles que não têm esperança. Quer dizer, há muitas pessoas que não têm esperança de rapto, de arrebatamento, de transformação de corpos. Eles pensam já direto na tribulação, e inclusive já começam a treinar como utilizar refúgios, barracas e acampamentos, coisas desse tipo, para conviver com a grande tribulação. Mas o Senhor tem um povo que o Senhor vai tirar, mesmo sem morrer, nem mesmo a morte física, vai atingir um pequeno grupo de pessoas nesses últimos dias. E eu creio ser uma destas pessoas e creio estar falando para as outras pessoas que compõem esse corpo místico do Senhor, que participa do arrebatamento. E inclusive, daqui a pouco, preste atenção na sequência que vou ler daqui a pouco, porque Jesus vem como um ladrão de noite, é claro, de improviso, as pessoas não sabem. Mas esse grupo que participa, que é parte integrante desse arrebatamento secreto,
Esse povo é divinamente avisado por Deus. E para esse povo, a vinda de Cristo não é como um ladrão de noite, ou seja, não é de improviso, porquanto você espera por isto. Quer ver? 1 Tessalonicenses capítulo 5 agora, eu vou ler do verso 1 ao 6. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Até aqui, não falou sobre isso aqui. Agora o verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Gostou desse versículo 4? Vou fazer um replay dele. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, o dia do Senhor virá, de qualquer forma virá. Mas não, para você, não terá o efeito de vir de surpresa como um ladrão. Por quê? Por causa do aviso prévio, que você recebe. Seguindo agora, verso 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Muito bem. Então, primeira leitura, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e a segunda leitura, dando a sequência no capítulo 5, do verso 1 ao 6. Bem, vigiemos, sejamos sóbrios, e esse dia ou aquele dia não nos apanhará como um ladrão, porque estaremos esperando por essas coisas. Você verá a autenticação disso que eu estou falando daqui a pouco, nas palavras do profeta. Claro, estou falando isso aqui para quem crê num profeta nesses últimos dias, na restauração da fé dos filhos desses últimos dias, à fé dos pais da era apostólica, é claro. Para quem não está dentro desse contexto, é possível que você nem saiba mesmo do que eu estou falando aqui, ou mesmo do que as escrituras estão falando. Mas, calma, se você tem eleição, predestinação da parte de Deus para receber a palavra, é claro que você não ficará de fora e você receberá a revelação de Deus também para este assunto. Bem, numa das partes que lemos, ainda no capítulo 4, no verso 16, diz que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Embora o verbo está conjugado aqui nas escrituras no tempo futuro, quando foi escrito, isso foi projetado para o futuro. Porém, sabemos que o tempo passou e o futuro chegou, e nós estamos aguardando a vinda literal de Jesus Cristo. Porém, esta vinda literal dele será apenas nos ares. O corpo literal de Jesus não desce na terra. Quando eu falo corpo literal, talvez nem todos entendam o que é que eu estou falando. Corpo literal é o corpo de Jesus, aquele que tem marcas de cicatrizes do seu lado, nas mãos e etc. Então, aquele corpo ficou retido e vai se manifestar nesta vinda aqui. Porém, antes que ele venha nos ares, nessa vinda secreta, que é secreta para o mundo um pouco de tempo, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, certo? Então, nesse tempo presente agora, o futuro chegou, e agora o futuro é presente para uma parte desse assunto. Claro que tem coisa que por vir, que vai se cumprir. Mas e o que já se cumpriu? O alarido já tocou, o alarido já chegou. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O verbo no futuro, descerá do céu com alarido. Então, se o alarido já chegou e o Senhor teria que descer com alarido, então o Senhor já desceu com alarido. Agora veja bem, isso não se trata de uma descida do corpo literal, mas do corpo místico do Senhor Jesus Cristo que está na terra, que é a sua igreja. E todo corpo tem que ter cabeça. Então o corpo, sim, é o corpo de crentes, está na terra, mas a cabeça do corpo é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, a Bíblia diz. E então, esse corpo, essa cabeça que integra o corpo, desceu com alarido. E agora quero falar então, o alarido é a mensagem, a pregação do evangelho, das boas novas para esses últimos dias. E a transformação de corpos
que está por acontecer, vou ler daqui a pouquinho mais escrituras, em 1 Coríntios 15 também. E então nós vemos aqui que esta cabeça desceu, Cristo, e se acoplou ao corpo, que é a igreja, num perfeito casamento, ou seja, numa perfeita conexão. Quando eu falo casamento aqui, conexão, a conectividade de Cristo com a sua igreja, a ponto de ambos serem um, como marido e mulher formam um só corpo, então Cristo também com a igreja formam um só corpo. Ele passa a ser ela, ou ela passa a ser ele aqui na terra. Um momentinho. E para que ele faz isso? Para avisá-la, para deixá-la ciente de tudo que está por fazer, que está por acontecer. E que está acontecendo exatamente agora. Alinhando, preparando as lâmpadas da noiva eleita. Bem, então Cristo vem quantas vezes? O profeta nos ensina que ele vem, ele não falou vezes, ele falou nomes. Ele vem em 3 nomes. 3 nomes. Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Filho do homem, na primeira vinda, num corpo profético, o Senhor Jesus Cristo. Filho de Deus, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo desceu. O mesmo Cristo, na forma de Espírito Santo, permaneceu durante todas as 7 eras da igreja. Agora, na última era da igreja, a última parte da última era, Cristo se apresenta numa forma de replay, numa forma de repetição. O mesmo ministério de Filho do Homem que já cumpriu lá no começo, perante judeus e samaritanos, agora cumpre-se com exclusividade, inclusive, perante o povo gentio. E o povo gentio, via de regra, dá-lhe as costas. Laodiceia rejeita o Filho do Homem. Então, é fácil de você se identificar, ou identificar, aliás, um espírito laodiceiano, um espírito gentio, porém laodiceiano. Rejeita a manifestação do Filho do Homem antes do arrebatamento. Agora, se dentro de você há um espírito que espera por isso, acredita que o Filho do Homem, o ministério de Filho do Homem repete-se novamente aqui na terra antes do arrebatamento, então você está na linha correta da revelação. Pode ver que Jesus questionou com seus discípulos lá no passado: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Pode ver que o assunto em pauta ali era Filho do Homem. E vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Agora traz para hoje. E vós, e você? O que você diz? Quem você diz ser o Filho do Homem? É Cristo. Só que Cristo não no corpo literal, no corpo da igreja. Cristo na forma da palavra revelada. É isto. Só se desenhar para poder ficar mais simples. Certo? Então Cristo está aqui na forma da palavra revelada. O Filho do Homem, a palavra agindo na carne dos seus filhos. Deixa eu ler agora em 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, verso 50 a seguir. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O quê? Nem todos dormiremos. Quer dizer, da massa humana que está sobre a face da terra, nem todos vão dormir, ou nem todos vão morrer, porque um grupo permanecerá vivo. Só que como a Escritura já diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus, não podem herdar, então por isso há uma transformação de corpos instantânea, momentânea. Em um abrir e fechar de olhos, os nossos corpos, os corpos desses que hão de participar desse evento, serão transformados. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Bem, então li os versículos 50
até o 54. Que Deus abençoe mais essa leitura. E vamos agora para a mensagem, como poderei vencer. Eu vou deixar que o profeta fale aqui, porque a minha fala não tem importância. Sou apenas aqui como um microfone, um instrumental para transmitir isso. Porque eu reconheço o meu chamado e o ID de Jesus mandou que falassem sobre estas coisas. Inclusive, há poucos dias, vi uma postagem de alguém dizendo: Jesus nos comissionou para ir e anunciar que ele virá ou para anunciar que ele já veio? Aí eu não quis questionar nada, não comentei, não ia surtir efeito. Mas ele virá ou ele já veio? Bem, no seu corpo literal, como o filho prometido, o Isaac para a igreja noiva, ele virá. Porém, como filho do homem, através da palavra revelada, restaurada, ele já veio. E quem passou batido, quem passou por cima, quem passou por alto isto, então não tem como você esperar por um rapto, se você não reconhece, se você não confessa o Filho do Homem hoje. Se você nega o Filho do Homem agora na face da terra, você também, seu acesso será negado lá na frente. Vamos então, como poderei vencer? Da gráfica da palavra original, essa tradução aqui. Parágrafo 22. Mas aquilo não prejudicará o rapto agora, vê? Não, eles vêm primeiro, então. Privilegiados são aqueles que seguem em frente. Eles vêm primeiro, vêm. Nós, os que estivermos vivos e permanecermos para a vinda do Senhor, não impediremos aqueles que dormem. A trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo levantarão primeiro. Então, quando os nossos olhos virem os nossos queridos, então seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E com eles seremos tomados juntos. Vêm, aqueles vão primeiro, são privilegiados sobre os que estão vivendo. Bem, então esse parágrafo 22 de como poderei vencer, diz que aqueles vêm primeiro, vêm na ressurreição. E os que estão vivos são transformados em um abrir e fechar de olhos. Só que antes dessa transformação no abrir e fechar de olhos, aqueles aparecerão. Então ocorrerão aparições. Se você é um eleito, eu digo de novo, uma eleita de Deus, você espera por essa pregação, por essas coisas. Por isso está aqui nas mensagens. Isto sim é repetir, é dizer o que as fitas dizem. Então eu não posso negligenciar isso. Eu preciso falar isso, porque as fitas dizem isso aqui. E eu reconheço, amados irmãos, que cada um tem o seu chamado e deve permanecer fiel. Aquele que tem um chamado para tocar as fitas, eu não sou contra. Continue tocando, continue ouvindo, isso é maravilhoso. Mas nem todos têm um chamado para ser um tape boy, ou seja, um rapaz das fitas. Então, se você é um rapaz das fitas, siga em frente, fiel ao seu chamado, toque as fitas e você tem o seu lugar, o seu galardão. Mas a uns foi dado para profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Então cada um mantém-se fiel ao seu chamado. O meu chamado é para ler e transmitir o conteúdo desta mensagem para os meus irmãos. Como Esdras e Neemias tiveram que ler no livro da lei e explanar, mandaram fazer um púlpito de madeira para aquele fim. E ali liam e explanava diante das pessoas e o povo entendeu o recado. Então, eu creio que você também está compreendendo agora mesmo e recebendo aí, agora, a sua porção, através da exposição da palavra de Deus. Bem, vamos prosseguir agora para o parágrafo 61. Brevemente nós vamos encerrar. Esse parágrafo 61 dá sequência ao assunto. E aqui que está a palavra, a expressão que o profeta diz: o rapto será assim. É o tema que eu coloquei para essa meditação. Agora, o restante de Israel não virá até a ressurreição geral. Agora, na vinda do Senhor Jesus, aqueles que estão realmente amando a sua vinda, que estão vivendo por ela,
quando ele aparecer no céu, a igreja que está morta em Cristo levantará, e aqueles serão transformados em um momento. E o restante deles não saberão nada a respeito disto. Recordem, apareceu para aqueles na cidade, veem, o rapto será assim. Repito, o rapto será assim. Nós veremos uns aos outros e nós os veremos. O resto do mundo não os verá. Será tomado como uma ida secreta. Essa ida secreta é assunto para um outro vídeo, tá? Esperando por aquele tempo. Então, regressando à terra para aquele milênio glorioso. Então, os 1000 anos. O resto dos mortos não viveram por 1000 anos. E então virá a ressurreição geral, onde todo Israel, reticências. Aqui termina o parágrafo 61. Bem, nós ainda vamos ler, já para encerrar, no parágrafo 67 também. Temos aqui um pequeno trecho. Para ser mais preciso, eu vou ler o 67 e o 68. Aqui diz assim: agora pensem bem, se você está deitado por aí, ficando manhoso, entre depressa, rápido, porque a porta pode se fechar a qualquer hora. Eu li o 67, deixa eu comentar algo aqui antes de ler o último aqui, que é o 68, tá? O profeta está exortando aqui para você, irmão, para você, irmã, que está manhoso, manhosa. Você tem eleição, predestinação para ser raptado, mas você fica fazendo corpo mole. O profeta disse aqui, pare com isso, entre rapidamente, para de rejeitar a revelação do Filho do Homem nesses últimos dias, porque isso é para você. O Filho do Homem não é uma falsa doutrina, é você confessar que Jesus Cristo veio na forma da palavra. A palavra revelada é o Filho do Homem, sendo ministrado para a noiva, para que tome posição e espere por isso aqui que vai acontecer, que está por acontecer. Parágrafo 68 agora. E sempre houve uma arca na economia de Deus. Houve uma arca nos dias de Noé para a salvação de seu povo. Houve uma arca nos dias da lei, a arca do testemunho nos dias da lei. Eles seguiram a arca. Veja bem, eles seguiram a arca. E há uma terceira dispensação agora, como nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, e agora neste tempo. Há uma arca agora, e esta arca não é uma denominação, nem mesmo são as obras que você faz. É por um Espírito. Romanos 8:1. Somos todos batizados em um corpo no domínio daquele reino. Um batismo espiritual, não importa quão bom, quão ruim, seja o que for. Você está naquele reino através de reticências, através de um batismo com o Espírito Santo. Veem, esta é a única maneira que você vencerá. São todos que estão sob o sangue, ou sob o sangue derramado, que são vencedores. Por quê? Porque você mesmo não pode vencer. É Ele quem vence por você. Você está descansado. Então, porque você mesmo não pode vencer. Eu mesmo não posso vencer. Mas como poderei vencer? Você descansa em Jesus. Você é batizado pelo Espírito Santo. E aí, então, você está batizado nesse corpo místico. Que Deus te abençoe. Tem muito mais assunto, claro, mas não é o muito falar. E que o Espírito Santo ilumine essas palavras e guie estas palavras, porque é a sua palavra para o coração de cada alma eleita. E nós nos encontraremos, se aqui na terra nós não vemos mais nessa dimensão de carne, no momento da transformação de corpos, da
ressurreição dos nossos irmãos que dormiram em Cristo, nossa transformação, nós nos veremos uns aos outros, inclusive eu vou te ver, você me verá, e nós veremos os nossos antepassados, e depois de um certo tempo, nós subiremos então a encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.